Olá, gente linda. Bom, continuando o nosso retrato publicitário, né? Agora a gente vai passar para uma outra parte, uma parte agora de finalização, de retoques finais. E essa parte de retoques finais é importante que seja dita, porque, na verdade, é uma coisa que vocês podem aplicar para qualquer imagem que tenha qualquer iluminação, para você gerar um pouco mais de profundidade e dramaticidade na sua imagem. Então a gente vai aplicar aqui no retrato publicitário, mas isso é possível de você adicionar isso em qualquer imagem que você tem. Então, se você tiver uma paisagem e quiser fazer esse realce, você também vai poder fazer esse realce da mesma maneira. Se você quiser fazer isso num objeto, se você quiser fazer isso no corpo de uma pessoa inteira, se você quiser fazer isso num animal, naquilo que você quiser, num objeto, numa pedra, numa montanha, não interessa. A aplicação é a mesma. Então, o que a gente vai fazer é tornar essa imagem ainda mais tridimensional. E esse tornar tridimensional significa que a gente vai clarear as partes que são claras e escurecer as partes que são escuras, né? Então, fazer isso, por que fazer isso, né? Porque quando você tem uma imagem com uma iluminação que não tem essa dramaticidade, você tem uma iluminação um pouco mais chapada. E isso é fácil de você perceber, por exemplo, quando você entende qual que é a diferença entre um círculo e uma esfera. Qual que é a diferença entre o círculo e uma esfera? A diferença entre o círculo e uma esfera é justamente a iluminação, é justamente você ter é, luz e sombra no lugar. Vou mostrar para vocês essa diferença. Tá? Então eu vou, na verdade, criar aqui uma layer branca, só para a gente poder eliminar tudo que tem aqui no fundo, a gente não precisar ficar vendo nada disso, tá? Mas isso aqui é tudo temporário, é só para vocês entenderem esse conceito qual é a diferença entre iluminar uma esfera e um quadrado, né? Então eu vou selecionar aqui uma cor cinza, basicamente aqui, na verdade 50% de cinza, que é 80, 80, 80, né, no hexadecimal. E aí só para a gente pegar aqui fazer uma esfera perfeita, segurando o Shift, e aí seguro Alt Backspace ou Option Backspace se você tiver no Mac, tá? Então o que eu tenho aqui, na verdade, é um círculo. Como é que eu transformo um círculo numa esfera? Eu transformo um círculo numa esfera adicionando luz e sombra. E adicionar luz e sombra aqui no Photoshop tem uma ferramenta para isso que chama justamente Dodge, clarear, e a Burn, que é a de escurecer. Então a gente já tem essas duas ferramentas aqui. Então se você fizer isso na mão aqui no Photoshop, por exemplo, e quisesse fazer na mão, você teria que fazer desenhando, né? Então, eu quero acrescentar uma luz aqui em cima, aí eu quero acrescentar uma sombra lá embaixo. Então você vai ter exatamente a, a esfera que eu falei para vocês. Então eu tenho uma esfera a partir do quê? Quando eu tenho uma sombra, aí eu tenho uma esfera, entendeu? Então mais ou menos o princípio é mais ou menos esse, né? Não é exatamente, não ficou super bem feito, mas o princípio é mais ou menos esse. Quando eu vou fazer, eu quero uma esfera, eu quero fazer uma esfera, eu tenho que ter uma sombra de um lado, né? Então tem que ter agora eu vou fazer mais bonitinho, né? Então tem que ter uma luz de um lado, perdão, não uma sombra, e eu tenho que ter uma sombra do outro lado. Então, só para a gente poder entender, eu tenho que ter uma sombra do outro lado. Então, quando eu tenho esse princípio, aí eu acabo criando uma esfera e isso dá profundidade naquele objeto que eu tenho. Então, tá ok, você quer desenhar, maravilha, você pode desenhar. Então, seria possível você fazer esse trabalho aqui, e tem algumas pessoas que fazem de maneira manual. Você viria e olharia para a sua imagem todos os aspectos onde você quer clarear ou escurecer, e você viria com a ferramenta e desenharia por cima, né? Então, você poderia até fazer isso se você quisesse, sei lá, pega uma nova layer aqui, cria uma cópia, né? Teria que criar uma cópia da layer e tal, daí você ir clareando. Então, por exemplo, aqui eu estou com a ferramenta de escurecer, mas eu quero pegar de clarear. Então, eu quero clarear toda essa área. O que você teria que fazer, então, é ir pintando em cima da área aqui para você ir clareando ela até deixar da maneira como você quiser, tá vendo? Então, deu uma clareadinha aqui e tal. Mas aí você deveria. Aí depois o que você vai ter que fazer? Você vai acabar tendo que controlar essa imagem de alguma maneira, só para você entender. Então, daí que você teria que fazer, você teria que vir aqui, tirar a opacidade, né? Então seria um processo esquisito. Claro que você não vai fazer isso em cima da imagem de maneira destrutiva, né? Existem outros métodos para fazer isso que não são destrutivos. A gente até conhece quais são eles, né? Eu não preciso fazer essas coisas em cima da imagem só. Eu posso criar uma layer, pintar essa layer de 50% de cinza, que já está aqui, né? 80, 80, 80, que é o 50% de cinza no hexadecimal. Eu poderia pintar isso, tá legal. E aí o que acontece? Se eu fizer as coisas ficarem mais claras dentro desses 50% de cinza, né, então eu vou lá pegar a minha ferramenta do Dodge
E qualquer coisa que eu pintar aqui em cima, ele vai deixar o cinza um pouco mais claro. Se eu pegar o Burn, ele vai fazer a mesma coisa, só que deixando escuro. Então, beleza. Então, ele deixou essa parte mais escura e essa parte mais clara. Como é que eu faço para eliminar os 50% de cinza no Photoshop? Justamente, para você que lembra disso, eu posso eliminar ele através do overlay. Né? Eu posso eliminar através do overlay, ou se eu quiser uma eliminação mais suave, eu posso eliminar através do soft light, mas eu posso eliminar através do overlay. Então, quando eu coloco o overlay, ele tira tudo que é 50% de cinza, e aí deixou aquela parte que eu desenhei horrível mais clara, e a outra parte que eu desenhei mais escura. Então, você poderia fazer esse processo. Eu vou fazer de novo só para vocês entenderem rapidamente. Então, aqui eu tenho já os 50% de cinza, aí você vem, coloca no modo overlay, e aí agora não tenho nada. Por quê? Porque eu tenho 50% de cinza sem ter nenhuma parte clara e nenhuma parte escura. Então, se eu quisesse clarear, é só eu vir aqui nas partes que eu julgo serem mais claras, e aí começar a desenhar as partes mais claras. Então, vem aqui no pontinho do nariz, desenhar um pouquinho aqui, desenhar um pouquinho lá. Aí eu vou desenhando todas essas partes aqui, e isso vai deixando a minha imagem um pouco mais dramática. Então, aí, quando eu quiser, por exemplo, controlar a minha opacidade, eu posso vir aqui e tirar um pouco da minha opacidade, e aí eu tenho já ali só feito um pouquinho desse dodge, né, que é acrescentando essa luz, dramatizando ainda mais essa luz que a gente tem aqui na imagem. E aí eu faria a mesma coisa para o burn, então eu colocaria uma nova layer de 50% de cinza, etc, etc, e aí faria a mesma função com o burn aqui embaixo. Legal. Eu confesso para vocês que eu até usei essa ferramenta, eu até fiz isso manualmente por algum tempo, mas daí, nesses vídeos que eu assisto, nesses canais que eu consigo, e aí eu descobri uma maneira mais fácil de fazer, uma maneira mais automatizada de fazer, que envolve um princípio muito parecido com o que a gente acabou de ver, que da separação de frequência, né? Então, como envolve mais ou menos o mesmo efeito, então eu resolvi mostrar para vocês como ele funciona. Lembrando que a gente ainda vai finalizar a nossa imagem depois fazendo o clareamento dos olhos e ainda acrescentando nitidez. Então agora a gente vai fazer só essa dramatização da imagem, das luzes e das sombras, para a gente chegar nesse efeito aqui, ó, que é acrescentando luzes, aumentando as luzes e aumentando as sombras, mas de uma maneira que eu não precise ficar desenhando toda a imagem. Na verdade, depois eu posso até criar uma máscara e a partir da criação dessa máscara eliminar as partes que eu não quero. Mas o princípio básico eu posso pegar as luzes e as sombras que já existem, ressaltá-las de alguma maneira, eliminar as partes que eu não quero e daí só fazer o ajuste mediante uma máscara, e isso é bastante possível. Então eu vou voltar aqui, vou tirar aqui o que eu já tenho pronto, para a gente entender, lembrando que esse aqui é meu layer de separação de frequência, né, quando a gente fez a uniformização da pele, tratamento na pele, né, esse aqui é o meu layer de separação de frequência. Então eu fiz pelo mixer, né, eu gosto mais do mixer para fazer. Algumas pessoas podem querer fazer isso, por exemplo, pelo high pass invertido, né, que é uma outra técnica, mas eu preferi fazer pelo mixer, porque o mixer me dá um controle muito maior, muito mais manual, fica muito mais perfeito o resultado, e fica bastante natural, e não fica nada sem textura, e fica muito bem. Então isso aqui é o que a gente tem basicamente até agora. Então o que a gente começa a fazer? A primeira coisa que a gente vai começar a fazer, a gente vai começar primeiro acrescentando uma layer de curvas. Por quê? Porque a curvas me dá o poder de justamente aumentar as luzes ou abaixar as luzes com um único clique. Eu não preciso ficar pensando muito nisso não. Então eu vou acrescentar aqui um layer de ajuste de curvas em cima de tudo isso que eu já fiz, tá? Então aqui eu tenho todas as etapas, né? Eu tenho o retrato original, eu tenho os tons da pele primeiramente, depois a remoção das marcas da pele, depois a suavização da pele que foi feita por agora. Então eu vou acrescentar um layer de ajuste, clicando nesse íconezinho aqui de layer de ajuste, e aí a partir disso eu vou criar um layer de ajuste de curvas. Esse layer de ajuste de curvas que está aqui, então ele funciona baseado numa máscara, né? Então o que eu quero fazer com isso? Eu quero deixar isso tudo bastante claro, eu quero deixar ele bem clarinho. Então eu quero que isso aumente bastante a minha luz, porque depois eu vou poder controlar essa luz, então não se preocupe que agora a gente vai destruir um pouquinho, né? Então, por exemplo, eu vou fazer alguma coisa mais ou menos assim, e não se preocupa, tá? Pode deixar bem clarinho mesmo, assim como eu estou fazendo aqui, porque a gente não vai usar nessa potência toda. Mas é importante que você deixe assim para você ter um controle. É mais fácil você baixar uma opacidade ou controlar o efeito que você fez para baixo do que você ter que refazer tudo de novo porque você não fez o suficiente. Tá? Então procura deixar ele bem dramático mesmo, né? Então usei aqui uma curva bem dramática. E aí o que acontece? Isso aqui tá muito realmente muito realçado. Mas o que aconteceu? Ele não só realçou as partes claras, como ele também clareou as partes escuras que não me interessam. Mas tem um jeito de eu dizer para o Photoshop que eu não quero que ele interfira
nas partes escuras. Tem um jeito de eu fazer isso. E esse jeito de fazer isso é através de um comando chamado blendIf. O blendIf diz o seguinte, fala, olha, se isso, ele diz que, olha, eu não quero que as partes escuras de tudo que está abaixo dessa curva sejam afetadas. É isso que ele vai dizer. Eu posso fazer isso tanto para as partes escuras quanto para as partes claras. Por isso a gente vai acabar fazendo 2 vezes esse curvas. Tudo bem? Então o que a gente tem que fazer? Tem que dizer para o Photoshop o seguinte, olha, eu não quero que você aplique curvas nas partes escuras, eu quero que você deixe intactas as partes escuras e só me mostre as partes claras. Para isso, a gente tem que entrar no Blending Options. O Blending Options, ele fica na parte de Effects aqui, né? Esse aqui é o Blending Options, tá vendo? Tem 2 lugares para você entrar nele. Você pode apertar nesse FX que está aqui, que está a setinha para baixo, aí lá em cima tem o Blending Options. Ou então você pode dar 2 cliques bem no cantinho direito aqui da layer, tá? Você não pode ser nem em cima nem na outra ponta, tem que ser bem no cantinho aqui da layer. Então, 2 cliques aqui no cantinho da layer, ele abre essa janela para você, que é o Blending Options, que é o mesmo efeito de você apertar FX e apertar Blending Options. Legal? Então você apertou Blending Options aí, e aí onde é que fica esse maravilhoso comando que diz aí para o Photoshop que tudo que está abaixo, eu não quero que você interfira nas partes escuras, eu quero que você só me mostre as partes claras. Então está aqui, ó, no Blend If, mescle-se. Mescle-se no layer de baixo, no underlying layer, no layer inferior. Então tudo que está no underlying layer, na verdade, é tudo que está abaixo do layer atual. Então tudo que está abaixo do layer atual, se eu clicar no preto e arrastar para dentro, olha o que começa a acontecer. Ele não interfere mais nas partes escuras, ele só está realçando para mim as partes claras. Então ele está inclusive me ajudando a visualizar quais realmente já são as partes claras que eu deveria ressaltar. Poxa, mas isso não tá ficando bom, né, cara? Porque tá ficando muito duro, né? Olha só, tá ficando esquisito essa marcação aqui, não tá ficando interessante. Mas fica calmo que depois a gente vai conseguir fazer uma transição mais suave. Então, o que você precisa entender é conceito, não é só você entender a ferramenta, olha, clicou lá, clicou aqui, clicou aqui. Não, é entender o que está acontecendo. O que está acontecendo, então, é isso. Eu tenho uma layer que está muito, muito claro, um layer de ajuste que torna tudo muito claro, mas eu não quero que ele torne as coisas claras nas partes escuras. Eu quero que somente sejam afetadas as partes que são mais claras. Então eu digo, olha, só faz isso se, né? Então é o modo de mesclagem da camada que só vai levar em consideração no layer de baixo se eu não quero nas partes escuras. Para isso eu vou mexer nesse pininho que está aqui da parte escura para dentro, para chegar perto da parte branca. E aí eu vou chegando para dentro, para dentro, para dentro, para dentro. Acontece que ele não faz uma transição suave. Como é que eu faço para ele fazer uma transição suave? É bem simples. Para fazer uma transição suave, tudo que você precisa fazer, depois que eu movi o pininho para essa posição que está aqui, né, mais ou menos aí, sei lá, 190, né, tá vendo aqui, tem um valorzinho, ó, mais ou menos 190, é só você segurar o Alt, então segura o Alt, estou segurando o Alt nesse exato momento, e clica em cima do ícone de novo, só clica, pronto, cliquei, você viu que ele separou os dois? Ele separou, eu vou dar um Ctrl Z aqui, pronto, de novo, Command Z ou Ctrl Z para você, tá vendo? Ele está juntinho, eu vou segurar o Alt, eu vou clicar novamente, ele vai separar esse ícone em 2 abinhas, ó. Tá vendo? Separou. Aí depois que eu separei os dois, eu posso chegar um pouquinho para um lado e um pouquinho para o outro. E isso é o que vai fazer a minha transição ficar suave. Quanto mais distantes eles estiverem um do outro, mais suave você vai tornar essa transição. Então eu vou mover esse cara um pouquinho para dentro e esse cara um pouquinho mais perto do preto. Tá vendo como ele está ficando mais suave? Ó, a transição está suave. Tá vendo? Transição. Não se preocupa com a opacidade por enquanto ainda. Eu sei que o efeito é bastante dramático, mas depois você poderia até depois deixar isso menos ainda dramático, tá? Então se eu quiser muito dramático, muito branco, aí não vai ficar tão bom assim, porque tudo começa a ficar muito branco. E porque também eu estou chegando isso perto do preto aqui outra vez. Então não, eu tenho que chegar mais para lá. Então eu tenho que chegar mais pertinho aqui do outro e talvez trazer esse cara um pouquinho mais para dentro, para dessa transição ficar bastante suave, tá vendo? Só fez um realce lá das minhas partes brancas. Tá bom? Então, se você fizesse só isso que eu estou fazendo aqui, só isso já estava mais ou menos bom. Tá vendo? Mais ou menos. É que não está ainda 100% bom, porque a gente tem uma outra coisa para fazer. Se você tiver com muita pressa e preguiça, você pode parar por aqui, mais ou menos parar por aqui, e aí dentro dessa máscara aqui da curvas, você pode dizer, olha, eu quero que você só faça isso na pele. Como que eu faço isso? Lembrando do nosso conceito de máscara. Qual que é o conceito de máscara? Tudo que está branco está revelado, tudo que está preto fica escondido.
Então é só você pegar aqui o preto, pegar um brush, né, um brush de tamanho razoável aqui, normal, absolutamente normal, pega o brush convencional aqui, e aí você pinta de preto nas partes que você não quer. Ah, eu não quero que ele faça esse dodge, por exemplo, no meu cabelo que está aqui do lado, eu não quero que ele faça no boné lá em cima, então eu não quero que ele faça nas partes que não me interessam. E aí, quando você fizer isso, você vai ver que ele não vai realçar as partes que você não gostaria, somente a pele, porque nós estamos falando aqui somente de uma tridimensionalização da pele, tá? Então a gente não quer que faz aqui no cabelo, né? Então eu vou reduzir o tamanho do meu brush aqui, aqui, pronto, eu vou passar aqui em cima do cabelo, não quero que ele interfere no cabelo, então não se preocupe em fazer isso muito perfeito não, tá aqui tudo certinho, tá vendo? Não tirei do cabelo, não fez aqui no cabelo, e talvez alguma outra área que você não queira, falar, não quero realçar isso no queixo, não quero realçar muito no nariz, então talvez tenha alguma área aí que você não queira fazer, e aí é só você ir mascarando aquilo que você não quer. Por último, se você quiser tornar o efeito ainda mais suave, é só você tirar um pouquinho da opacidade e você já vai ter feito aí a primeira parte dessa dramatização, que é clarear as partes claras. E olha como isso já deu um realce no retrato, né? Uma tridimensionalização muito interessante, muito legal. Mas isso não é o fim. Isso para mim não é o fim, tá bom? Isso para mim não é o fim, porque eu tenho um jeito de tornar isso ainda melhor e ainda mais suave e ainda mais interessante, tá? Então, porque aqui ainda estou com muita texturização, principalmente no nariz, e daí eu teria que fazer alguma outra coisa aqui, porque realmente isso aqui não ficaria legal. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu não quero deixar esse realce de textura, porque quando eu estou jogando só um clareamento de curvas, ele está realçando muito a minha textura, e eu não quero isso. Então eu vou tirar essa máscara aqui, na verdade eu só vou pintar novamente de branco, lembrando que para pintar com a cor de cima é o Alt Backspace, e com a cor de baixo é o Ctrl Backspace, ou no caso do Mac é Command Backspace. Então vou pintar com a cor de branco toda a minha máscara aqui, pintar de branco uma vez só, seguro Alt, Backspace, maravilha. Então tá bom, então fiz aqui, voltei, zerei a minha máscara, e agora é que eu vou mostrar para vocês o que a gente faz para poder deixar esse efeito ainda mais suave, ainda mais profissional. Tá bom? Então vamos lá. Então a primeira coisa que nós vamos fazer com todos esses efeitos que estão ligados, eu vou querer criar uma cópia disso tudo no novo layer. Então o que eu quero fazer? É como se eu mesclasse toda a imagem e criasse uma cópia no layer superior. Para isso, segura o Ctrl, o Alt e o Shift ao mesmo tempo e aperta a letra E. Se for no Mac, é Command, Option, Shift. Mas no PC, no Windows, é Ctrl, Alt, Shift e aperta a letra E. Ele vai criar uma layer com tudo que eu fiz até agora, tá vendo? Tudo que eu fiz até agora, numa layer separada, tudo aqui já mesclado, como se ele tivesse mesclado a imagem e colocou tudo numa layer separada. Ah, mas você está destruindo a imagem. Não, é que eu vou precisar dessa imagem para poder fazer o que eu quero fazer. Tá? Para mostrar para vocês a beleza desse método de deixar as partes mais claras, as partes claras ainda mais claras e mais dramáticas, e as partes escuras ainda mais escuras, para criar esse efeito do 3D aí na luz e na sombra, mas de uma maneira que eu tenha um controle, de uma maneira que eu tenha uma certa suavização ainda melhor, uma coisa ainda mais profissional. Então tudo bem, então eu fiz isso. Agora o que eu vou fazer? Eu vou desligar o olhinho dessa layer, porque isso aqui é com a dramatização que eu já fiz, tá vendo? É com a dramatização que eu já fiz. Então aqui está incluso a curvas de luz do Dodge, tá bom? Então esse aqui é o Dodge, tá? Então vamos lá. Então agora eu vou fazer o quê? Eu vou devolver tudo que eu tinha antes, menos a curvas, tá? Então essa aqui é a imagem que eu tinha antes, sem o efeito de curvas, tá vendo? Beleza? Pegou aí? Então tá bom. Então a minha imagem original sem o efeito de curvas. E vou fazer o mesmo processo. Vou de novo. Ctrl, Alt, Shift, E. E não, vamos lá. Ctrl, Alt, Shift, E. Pronto, legal. Então agora eu tenho uma imagem aqui com Dodge e sem Dodge. Legal? Então tá bom. Por que eu criei uma imagem com Dodge e uma imagem sem Dodge? Porque eu quero subtrair desta imagem, aqui, tudo aquilo que é normal, tudo aquilo que não está com o efeito, tudo aquilo que não está com o Dodge. Então como é que eu faço para subtrair isso? Eu uso a layer
de baixo que não tem nada. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou usar um Apply Image na imagem do Condodge, pedindo para o Photoshop subtrair a layer de baixo. Subtrair. Então simples assim. Eu vou pegar lá na imagem Condodge, vou lá no Image, vou no Apply Image, que a gente já viu isso no nosso querido para fazer separação de frequência, e aí eu digo para ele, olha, qual layer que eu quero? Ah, eu quero do layer sem Dodge. Legal. E o que você quer fazer? Eu quero subtrair. Subtract. Então, se estiver no normal, você vai lá, põe no subtract. Eu quero subtrair. Pronto, quero subtrair. E aí, lembrando que a minha escala de subtrair, ele vai de 1 até 2. 2 seria o máximo de subtração. Mas eu não quero subtrair ao máximo, eu quero subtrair ao mínimo. Então, eu quero subtrair 1. Lá na separação de frequência, a gente quer o 2 porque a gente quer o máximo, o máximo de separação. Aqui eu quero 1 porque eu quero manter essa subtração no mínimo. Por quê? Porque daí eu fico com mais campo para trabalhar em cima desta iluminação. Então tá legal, tá tudo certo, né? Então aqui a cor tem que estar em RGB, então eu selecionei o layer aqui embaixo que eu tenho que selecionar é o com Dodge, eu quero pegar o layer ser Dodge e subtrair do meu layer atual, não clica no Preserve Transparency ou no Máscara, o Offset tem que ser 128, porque tudo aquilo que for normal ele vai transformar em 50% de cinza, e a gente sabe remover os 50% de cinza utilizando o modo de mesclagem de camada, e aí pronto, eu vou dar um OK. Dei este OK? Legal. O que a gente tem agora? Então a gente tem um layer só com o Dodge prontinho. A gente não precisa mais daquela outra imagem, certo? Então eu vou deletar esse sem Dodge aqui. Não, na verdade eu não vou deletar esse sem Dodge. Sem Dodge eu vou precisar dele depois. Esse curva eu não preciso mais, que esse curva é o que estava fazendo o serviço antes. Eu não preciso mais. Esse sem Dodge ele vai ficar aqui por enquanto, porque depois eu vou acabar utilizando ele. Então o que a gente tem agora? A gente tem esse com Dodge que está aqui e a gente sabe como que remove ele. A gente remove ele através do Overlay. Pronto, agora ele está aqui numa layer separada, só aquele Dodge que você fez. Só que uma coisa bacana é que se você quiser suavizar ainda mais esse efeito, aqui ele está bem dramático já, tá? Mas se eu quiser suavizar ele um pouquinho, eu posso mudar o modo dele de mesclagem para Soft Light. Soft Light fica muito mais perfeito, ó. Ele dá só um realce bastante interessantinho. E eu ainda, se eu quiser, eu posso acrescentar, deixar isso um pouquinho mais, suave. Eu também posso fazer o que eu quiser com isso. Mas olha, se você quiser fazer qualquer mudança, depois que você colocou em Overlay, você para de mexer, tá? Não faz nenhuma mudança aqui. Você vai fazer essa mudança só depois que você fizer um processo aqui. Qual que é o processo? Você vai transformar isso num Smart Object. Por que transformar no Smart Object? Porque se você transformar no Smart Object, tudo que você fizer não tudo que você fizer é editável, não é definitivo, porque quando você tem um objeto inteligente, tudo que você faz nele é possível de editar, qualquer efeito que você acrescentar é possível de você editar, é possível de você refazer, então fica não destrutivo, o que é muito interessante e é uma coisa que você não podia fazer usando a máscara de curvas direto. Então eu vou transformar esse cara aqui num Smart Object, num objeto inteligente. Para isso eu vou no Filter, converter para Smart Filter, converter para filtro inteligente. Então converti aqui para filtro inteligente, ele me dá um recadinho aqui que agora ele tem aqui um Smart Filter. Aí eu posso, por exemplo, colocar esse layer aqui, se eu deixar ele normal, ele volta a ser 50% de cinza. Então eu posso transformar esse cara aqui, por exemplo, no Soft Light. E se eu quiser, por exemplo, eu posso deixar isso bastante suave. E bastante suave eu posso vir aqui, de repente, no Blur, num Gaussian Blur, e aí tornar isso bastante suave. Então, por exemplo, eu acho que bastante suave aqui deve ser alguma coisa tipo isso mesmo, uns 27, 28 por aí, e vai deixar isso bem suave. E aí, tá vendo aqui embaixo? Ó, é um filtro inteligente. Se eu quiser modificar ele, só dar 2 cliques nele, ele me devolve aqui a janelinha, perdão, vou clicar de novo, me devolve aqui a janelinha do Gaussian Blur e eu posso alterar sem ser destrutivo. Com um detalhe interessante, eu ainda posso criar a máscara dele. Eu vou botar aqui no Overlay, devolver aqui para o Overlay, e olha aí que legal. Então a gente fez um Dodge automático nas imagens, de uma imagem, sem eu precisar ficar pintando as partes que eu quero. Poxa, mas eu não quero no cabelo nem nada disso. Ah, legal, se você não quer no cabelo nem nada disso, o que você tem que fazer? Simples, é só acrescentar uma máscara. Então você pode ir lá, acrescentar uma máscara, pega a máscara, perdão, só vir aqui, clica no botãozinho de máscara, tá vendo? É esse do lado do FX, o botãozinho de máscara, cria uma máscara no Dodge, aí fala assim, eu não quero nas partes que eu não quero. Lembra do conceito de máscara? Tudo que é preto, esconde, tudo que é branco, revela. Então eu vou pegar a cor preta, pego o brush,
suave, e aí tiro das partes que eu não quero Dodge, como por exemplo, eu não quero no cabelo, eu não quero na blusa, eu não quero no boné, e onde você não quiser, você vai lá e tira sem problema nenhum, e você fica tranquilão, porque você fez um processo que é não destrutivo. Não é interessante? Eu prefiro trabalhar assim do que fazer direto pela máscara. Então é muito mais inteligente, porque o que eu só estou fazendo é na pele. Legal, então esse aqui foi o meu Dodge, tá bom? Esse foi o meu Dodge. Agora, como é que eu faço no meu Burn, para deixar tudo mais escuro, as partes escuras ainda mais escuras? Exatamente o mesmo processo, só eu vou criar um grupo aqui, tá bom? Vou criar um grupo, só para a gente deixar um grupo aqui, ó. Dodge. Pronto, vou criar um grupo aqui. Pronto, legal. O que eu faço agora nas minhas partes escuras? Exatamente o mesmo processo, tá bom? Exatamente o mesmo processo. Então, eu vou tirar o Dodge aqui por enquanto, porque eu não quero ele, tá vendo? Ele fez aquele clareamento ali super bonitinho, e agora eu não quero ele de novo. Então, eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou pegar um curvas, agora para fazer o burn, exatamente igual, só que lembra, para cima, então eu faço o clareamento da imagem. Então, adivinha como é que eu tenho que escurecer? Eu clico no meio e arrasto para baixo. Então, arrastar para baixo, ele vai ressaltar ou vai deixar tudo mais escuro daquilo que eu já tenho. Então tá tudo bastante escuro e é isso mesmo que a gente quer, ó, bem escuro mesmo, ó. Tá lá, bem dramático. Legal, escuro. Então tá bom. Depois das partes escuras, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o blend if, para falar para ele, olha, eu quero que você só interfira nas partes escuras, eu não quero mais que você interfira nas partes claras. Então é isso que a gente vai fazer. Então a gente vai dar 2 cliques aqui do lado, lembra? Vamos entrar lá no Blending Options, lembra? Então, vamos entrar no Blending Options, vai pelo FX, clica Blending Options. Ou então você pode vir aqui e clicar 2 vezes na direita do layer. E aí você tem no Blend Options. Então, na primeira vez, quando a gente quis remover do layer de baixo as escuras, eu cliquei no slider e fui da esquerda para a direita. Agora é só fazer o processo ao contrário. É só você vir da direita para a esquerda com o slider branco. Ó, eu tenho que ir muito menos dessa vez, né? Olha lá, ele aparecendo, ó, tá vendo? Ele tá deixando só com as partes escuras, ele tá mesclando as partes claras e deixando só as partes escuras para eu ver, tá vendo? Então eu consigo ver exatamente onde tem as partes escuras aqui que eu gostaria que permanecessem. Então se você quiser deixar bastante partes escuras, você vem pouco. Se você quiser deixar menos partes escuras, você vem cada vez menos. Ah, eu quero deixar menos partes escuras, então eu vou seguir mais para dentro com o meu slider. Então não, eu quero deixar um pouquinho menos aqui. Legal. E aí como eu faço para separar? Exatamente a mesma maneira que eu fiz quando eu separei no outro slider. Eu seguro o Alt, clico em cima do meu slider, lembrou? Separou os dois, um para o lado, outro para o outro. E aí é só eu fazer o ajuste de transição. Então não se preocupa que nesse ajuste de transição que você está fazendo, depois lembre-se que você pode fazer o acerto daquilo que você quer remover das partes que você quer, através da máscara, através de uma série de coisas. Tudo bem? Então agora eu tenho aqui um layer com burn. E agora o que eu preciso fazer? Eu preciso transformar tudo isso numa foto, numa outra layer. Eu quero pegar todas as coisas que estão vendo aqui e transformar isso numa layer separada. Eu não quero mais que seja só um layer de camada de ajuste. Então lembram? Seguro o Ctrl, o Alt, o Shift e o E. Ou se for no Mac, eu seguro o Command, o Option, Shift e o E. Ctrl, Alt, Shift e E. Cliquei lá, ele vai criar uma layer nova para mim. E essa aqui é o com burn. Aqui é um burn. Agora essa minha layer sem Dodge aqui, eu vou transformar ela em sem burn, só para a gente não se perder na hora de fazer o Apply Image, tá bom? Então eu vou colocá-la por cima aqui, só para a gente ficar lembrando, ó. Então eu tenho a layer com burn, eu tenho a layer sem burn aqui embaixo, sem nada, tá vendo? E eu tenho a layer com burn aqui em cima. Legal, mesmo processo. Então eu vou lá, Image, Apply Image, mesma coisa. Então eu quero pegar a imagem, que é sem burn, e eu quero fazer o quê? Subtract, mesma coisa dela. Então a escala, mesma coisa, eu não quero subtrair, posso subtrair menos ou posso subtrair mais. Eu quero subtrair menos, dou OK. E aí o que eu tenho que fazer? Exatamente a mesma coisa, transformo em overlay. Legal, então tá aí, transformo em overlay. E agora essa sem burn aqui eu não vou precisar mais dela, esse curvas não vou mais precisar dela, e esse aqui é o burn, que a gente fez já na imagem inteira. Mas, Ado, isso tá muito grande, né? Não tá muito legal, não tá muito... Tá demais aqui. Tá, eu posso controlar a opacidade, lembra disso? Então eu posso controlar a opacidade, eu posso mudar também esse modo aqui para overlay, para soft light, que suaviza ainda mais o nosso efeito. Então, mas antes de fazer tudo isso, o que eu tenho que fazer? Transformar em um Smart Filter. Então eu vou transformar isso no Smart Filter, transformar no Smart Object, para que tudo que eu faça
seja editável. Então é isso que eu vou fazer agora. Então eu vou transformar num Smart Filter, convertir para um Smart Filter, e agora eu tenho aqui uma layer com Smart Filter, eu vou transformar isso num Soft Light, porque fica mais suave, parece que ficou muito mais bonitinho, né? Porque às vezes o overlay é melhor porque você fica muito mais dramático. Mas se o overlay ficar demais, você já, de cara já troca para Soft Light, e esse opacidade você já vai tirando a opacidade. Lembrando que eu tenho feito aqui esse burn em áreas que eu não quero, e eu também posso dar uma suavizada pelo Gaussian Blur. Então essa vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou dar uma suavizada com o meu Gaussian Blur, vou puxar o Gaussian Blur aqui, mais o mesmo valor que eu usei antes, né? Então o valor aqui de 27. Então olha como a imagem ficou muito mais suave, tá vendo? Eu vou tirar o preview aqui, olha, muita textura, né? Já ele está realçando as texturas da pele, então eu não quero esse realce nas texturas da pele, eu quero que a pele esteja texturizada, mas com a textura original, então não me interessa esses realces aqui, então eu vou retirar isso. Então, através desse Gaussian Blur, posso até, de repente, se você quiser aumentar um pouquinho, não precisa aumentar um pouquinho, já estava bom do jeito que estava mesmo, né, que era o valor de antes, que era 27 os quebrados lá, mas tudo bem, dou um OK, e aí, joia, eu tenho aqui o filtro acrescentado, e aí eu posso acrescentar uma máscara, e aí tirar das partes que não me interessam, lembrando o conceito de máscara, que é branco revela, preto esconde. E aí, o preto que esconde, por exemplo, eu quero tirar do boné, que o boné eu não quero que esteja mais escurecido, então eu não quero o boné, eu quero que o boné fique mais clarinho como estava antes, eu não quero que isso seja feito no meu cabelo, não quero na minha blusa, não quero onde eu não quiser que você coloque isso. Então, por exemplo, tem algumas partes que eu não quero, que é, por exemplo, assim, eu não quero em volta do olho, porque se você fizer isso em volta do olho, isso vai ser um problema. Então, eu não fiz isso exatamente muito direitinho, né? Vamos fazer novamente aqui. Então, vamos lá. Vamos pintar aqui no cabelo, tem umas partes que eu não quero. Então, aqui eu tirei demais do cabelo. Então, aqui nessa outra parte do cabelo também não me interessa. Legal. Agora o que eu vou fazer já? Vou reduzir um pouco a minha opacidade. Mas, Ada, por que você não reduz a opacidade e daí transforma no Smart Filter ou no Smart Object? Porque se eu reduzir a opacidade e transformar no Smart Object, o Smart Object fica automaticamente com a opacidade que eu transformei. Então ele já ficaria com 85% logo de cara. E aí isso seria um problema, porque eu teria um objeto sempre com 65% ou 75% de opacidade e eu não poderia transformar em 100% nunca. Então agora sim que eu vou tirar do olho. Eu tirei a opacidade um pouquinho, daí eu vou tirar essas coisas perto do olho. Eu não quero que meu olho fique mais escuro do que já está. Eu não quero, eu quero que fique claro. Então, porque os olhos são sempre o foco da imagem, então eu não quero que isso fique nos olhos de maneira nenhuma. Então, se aqui ficou muito escuro, você pode vir aqui e tirar um pouco também dessas partes que ficaram escuras, para você não ter nenhum tipo de problema. Por exemplo, ficou a minha sobrancelha, acabou escurecendo demais. Eu não quero que a minha sobrancelha fique escura. Tá vendo? Então você vai tirando das partes que não lhe interessam. E aí você fez o burn. E aí você coloca tudo isso dentro de um grupo que chama burn. Não precisava colocar dentro de um grupo, mas é só para você entender. Aqui eu tenho dodge, aqui eu tenho burn. Eu vou juntar os dois no mesmo grupo e chamar eles de dodge e burn. E aí você fez o efeito de dramatização em 3 dimensões, né? Acrescentou uma dramatização na sua imagem. Aí tá feito. Mas eu achei que isso ficou demais, né? Achei que isso não está tão grande, não está muito dramático, está muito forte. É só você diminuir a opacidade. É só você vir aqui no Dodge, por exemplo, e reduzir a opacidade dele também. Você não quer muito. Então, maravilha. É só você controlar do jeito que você quiser. Pronto. Está feita a sua dramatização. É claro que, por exemplo, tem algumas coisas aqui em volta da boca do Burn que eu também não gostaria, então eu não estou fazendo todo esse refinamento ainda, mas eu posso fazer. Então é só vir no Burn, eu clico em cima da máscara e aí removo das partes que não me interessam. Por exemplo, aqui da boca não me interessa ter esse Burn, então eu posso tirar daqui da boca, porque a boca tem que ficar clarinha, os dentes ficam mais clarinhos também. Ela ficou super bonitinho assim. De repente eu não quero aqui perto da minha narina. Então, algumas coisinhas que eu realmente não gostaria de ter. Mas uma coisa que é muito legal é que você não precisa saber desenhar, ou precisa ficar desenhando, ou tentando entender onde tem que colocar obrigatoriamente. É só você usar esse processo, que é um processo automatizado, mas ao mesmo tempo te dá todo o controle, e aí você faz o seu dodge e o seu burn para transformar, ter este retrato com um efeito
tridimensionalizado. Então, relembrando o que foi feito, a gente tinha um retrato que tinha uma luz chapada, uma luz que estava um pouco mais opaca, ainda que ela tenha uma luz, tenha uma sombra, e eu precisava realçar esse efeito para transformar isso realmente num retrato publicitário, começar a dar uma cara ainda mais de retrato publicitário, e aí foi feito o Dodge e o Burn, é o realce das luzes e o realce das sombras, para deixar ainda mais dramática a nossa imagem, e esse é o resultado final do nosso tratamento por agora. Tá legal? Então é esse por hoje. Aí no próximo a gente ainda vai fazer os olhos, que é esse realce dos olhos. E por último ainda nós vamos fazer deixar essa imagem ainda mais nítida para a gente finalizar e terminar o nosso retrato. Mas isso a gente vai fazer no mesmo vídeo, tá? Nós vamos fazer os olhos, que os olhos são rapidinhos. E daí a gente vai fazer a finalização do nosso retrato para daí a gente poder finalizar. Tá bom? Finalização que eu digo é colocar uma nitidez ainda maior para a gente poder ter a finalização do nosso retrato. Feito? Obrigado, gente. Vou tirar aqui o dot, porque a gente não fez ele, ou tirar os olhos, que a gente não fez aqui agora, fizemos só os olhos, então vou recapitular tudo que a gente fez agora. Esse é o nosso retrato original. A gente deu uma organizada e normalizou os tons da pele, que estava tudo muito amarelado, então a partir da nossa referência, refizemos e melhoramos o tom da pele. A partir disso, removemos as marcas, que existiam algumas marcas que foram removidas, fizemos a suavização da pele, então são coisas diferentes, remover marca e suavizar a pele são coisas diferentes. Usamos aqui no nosso processo a separação de frequência, mas eu mostrei outros dois, né? Mostrei através do Surface Blur também, e também mostrei através da suavização de High Pass invertido, mas eu prefiro usar separação de frequência e o Mixer, a ferramenta Mixer, e aí agora fizemos o Dodge e o Burn, que é deixar esse retrato com um pouco mais de dramaticidade. Lembrando que esse efeito é possível de você aplicar em qualquer imagem a partir de luz e sombra que você tenha, e aí você pode deixar isso ainda mais suave ou ainda mais menos dramático, conforme o seu gosto pessoal. Cuidado para não deixar muito, porque senão acaba ficando com fica muito falso e aí não fica tão bonito assim. Tá bom, pessoal? Então por hoje é isso. Obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço.